falar nesta oportunidade, fazer uma reflexão a respeito do pastor e as suas ovelhas em 4 tempos, em 4 momentos que eu julgo importante para a vida do Juliano e também de todos nós que aqui estamos, porque num certo sentido somos todos ovelhas e também somos todos pastores, né? A gente tem que tomar conta um da vida do outro, e eu vou ler alguns textos. Se você não quiser abrir a Bíblia, né, a não ser que você sabe exatamente onde está e vai lá, né, no lugar onde está, para não ficar procurando aí e encontrar quando a gente está falando quase o amém, né? Então, o primeiro texto que eu vou ler é bem conhecido, é o Salmo de número 23. E eu vou usar essas referências ao pastor Deus, ao pastor Jesus, revelado aqui nas Escrituras, para este nosso momento. Então, primeiro é o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Vamos pensar neste salmo à luz do pastoreio. E então fazer aqui uma pequena mudança. Onde está escrito o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a gente lê o nome do Juliano. O Juliano é o meu pastor e nada me faltará. Aí o salmo já começa a ficar mais pesado, né? Enquanto a gente está lendo o salmo para outra pessoa, no caso aqui Deus ou Jesus, o salmo é bonito, mas quando a gente coloca o nosso nome, o nome do pastor aí no salmo, o salmo já fica um pouco mais denso. Ele já, num certo aspecto, responsabiliza mais ainda a nossa vida. Este salmo é um salmo de Davi, que era um pastor de ovelhas. E a Bíblia usa essa analogia, ou essa metáfora da ovelha para os crentes, certo? Então, a Bíblia vai falar de ovelhas, não se referindo às ovelhas como um animal, mas às ovelhas como povo de Deus. E eu faço um breve resumo deste salmo, porque eu vou ler mais outras escrituras. Então, o pastor tem um trabalho diário em relação às suas ovelhas. É um trabalho diário, um trabalho constante. Na medida que a pessoa é ordenada a um pastor, a sua vida passa por uma transição. A transição que a partir de agora, diariamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, essa pessoa é um pastor. Agora 7 horas da noite eu não sou, ou 5 horas da tarde no sábado, nesse horário eu não sou. A pessoa é todos os dias da sua existência, a partir da ordenação. Então o pastor aqui tem um trabalho diário. Qual é? Proporciona descanso e renovação para as suas ovelhas. Lembrando que as ovelhas neste caso são gente, são pessoas com necessidades, pessoas com problemas, com dificuldades, com angústias, com lutas, com provações, mas também pessoas que passam no vestibular, são promovidas, recebem um aumento no salário, enfim, gente que vive a vida, e o pastor proporciona para essas pessoas um descanso e uma renovação.
O pastor também aqui está dizendo que ele é um guia, ele é um mentor espiritual. E ele diz, o salmista aqui, que ele guia, o pastor guia as pessoas nas veredas da justiça, ou nas trilhas da justiça, no caminho da justiça. E se há talvez um trabalho que hoje é por demais importante na lida pastoral, é realmente guiar as pessoas na prática da justiça. Nós somos, por natureza já endêmica, coisa que corre no sangue do brasileiro, nós somos um país injusto, completamente injusto, em todos os sentidos. Injusto para com os pobres, injusto com os marginalizados da sociedade, injusto para com os que menos têm, injusto com os trabalhadores, injusto com as empregadas que trabalham em casa. Nós somos um país de gente injusta, e o pastor tem a tarefa de conduzir o seu povo para a prática da justiça. Não é pouca coisa num país como o nosso. Oferece conforto e proteção na adversidade. Juliano, você pode ter certeza absoluta que se alguma ovelha estiver na adversidade, ela procura o pastor. Ela não procura o Bradesco, não vai lá nas casas americanas, ela não procura nada disso. Ela pode até passar na frente de algumas organizações, de algumas empresas que estão com as portas abertas, não é, Jurandir? Mas ela está passando em direção ao pastor. E hoje Deus inventou uma coisa que ajuda muito o pastor, que é o WhatsApp, né? Ajuda demais, não é, Moisés? Você não tem folga, você já tomou remédio para ir dormir, o WhatsApp toca. Você vai jantar, aquela luzinha acende. Você está vendo o jogo do Corinthians, ele toca. Então não tem jeito. O WhatsApp foi inventado para ajudar os pastores, eu imagino, não é? O pastor também se preocupa com a necessidade ou a questão física. Ele unge minha cabeça com óleo, trazendo bênção, trazendo cura para a minha vida. E ele garante, né? Eu estou transferindo esse salmo não só para Deus, para Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, mas também para o trabalho pastoral. Que aqui é um exemplo do que é que o pastor faz. Deus faz tudo isso, mas também Deus nos convoca para que a gente faça isso. O apóstolo Pedro fala isso no capítulo 5 da sua primeira carta: pastoreai o rebanho de Deus. Não é essa a expressão dele lá? Ele não está falando pastoreai o rebanho desta igreja, desta denominação, daquela uma ou daquela outra. Pedro é enfático em dizer que o rebanho é de Deus. Se o rebanho é de Deus, a gente pastoreia segundo o que está escrito aqui no Salmo 23. Então o pastor garante que essa pessoa que está sob o seu cuidado vai exercitar bondade e misericórdia, vai experimentar a bondade e misericórdia de Deus, mas não só vai experimentar, como vai também transferir essa bondade e essa misericórdia de Deus. Por quanto tempo? Por toda a vida. Por toda a vida. Então, nesse primeiro tempo, eu destaco aqui o trabalho diário do pastor. É diário isso aqui. Vou sair de férias. A única maneira de você sair de férias e alguém não te achar é você não falar onde você vai e não levar o celular. Porque saiu, levou, quando você já chegar naquele lugar, o crente chega primeiro que você. O crente, você tem que entender, Juliano, ele é onipresente, certo? Você fala, mas eu larguei em Londrina, ele já está aqui. Ele chegou primeiro que você lá nas férias. Não é isso, Zé Antônio? Aí você fala, nossa, aqui não vai ter nenhum crente. Aí você refastela lá na praia, a hora que você abre o olho, ele está olhando para você. Você fala, meu Deus, não. Quem mandou querer ser pastor, né? Tinha tanta coisa para fazer na vida, né? Eu abro agora um outro texto bastante conhecido nosso, que está no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu vou me referir a esse texto duas vezes, mas a primeira vez vai ser agora, no Evangelho de João, capítulo 10, que é praticamente uma continuação do Salmo 23. João 10, ele tem
praticamente uma continuação, ou ele vai na mesma esteira, na mesma toada do Salmo 23. João 10, eu não vou ler aqui o texto todo, mas aqui em João 10, nós vamos ver o pastor e os seus relacionamentos. Como o pastor que trabalha diariamente, como ele se relaciona com o seu povo, com as suas ovelhas. E aqui há algumas coisas que eu chamo a atenção, não do capítulo todo, mas algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção, Juliano. Nesses relacionamentos, ele diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe o nome das suas ovelhas. Ele sabe se ela chama Francisco e o apelido é Chico, ele sabe. Se é José e o pessoal chama de Zezinho, ele sabe. Se é Suzana e chama de Su, ele sabe. Porque o pastor conhece o nome das suas ovelhas. E o nome na Bíblia é muito importante. Imagine se você não tivesse nome, por exemplo. Ó, você é sem nome. Todo mundo iria olhar, porque ninguém tem nome, não é? Então colocou nome em você para identificar quem você é. E o pastor identifica você na comunidade. Uma das coisas mais humorística e ao mesmo tempo trágica que tem nas igrejas é quando o pastor chama lá alguém para ir lá na frente e vai outra pessoa e ele fica olhando, ele nem está prestando mais atenção no que está acontecendo, ele está tentando lembrar o nome desse condenado que está aqui na frente. Não é isso? Já aconteceu com você, Moisés? Nenhuma vez, né? Porque você é de uma memória impressionante, né? Aí você fica, meu Deus, como chama esse irmão? Como chama esse irmão, meu Deus? Mas tem que caminhar, porque o culto está indo, né? Aí você finalmente diz isso, fala, abençoa esse irmão, Jesus. Então vai, irmão, irmão, irmão. E a zebra é quando o irmão desce, você lembra o nome dele. Falei, chamava Pedro. Agora já foi, não é? Então, irmão, irmã, irmão, irmã. O pastor conhece as suas ovelhas, ele identifica as suas ovelhas. Esse texto de João também diz que o pastor fornece direção espiritual. Direção espiritual. Eu tive um professor que dizia o seguinte: se você tirar um retrato da igreja, você tira o retrato do pastor. Se você tirar o retrato do pastor, é o retrato da igreja. Não dá para dividir isso. Ah, eu sou de um jeito, a minha igreja é de outro. Não tem como. A igreja vai ter uma direcionamento espiritual que é dado pelo pastor. O pastor é, neste sentido, o guardião da igreja. Não pensem aqui que eu estou falando daquela ditadura, mão de ferro. Não estou falando disso. Estou falando do cuidado espiritual das pessoas. Por isso que ele conhece. Ele sabe a ovelha que perdeu o emprego. Ele sabe a mulher que está com câncer na igreja. Ele sabe o filho do casal que está envolvido, quem sabe, em drogas. Ele sabe. Ele sabe. E se não sabe, tem que saber. Tem que dar um jeito de saber. O pastor, diz aqui o texto, ele também modela a sua igreja. Ele modela a igreja na leitura da Bíblia, na oração, no acompanhamento, nas visitações, na compaixão, na bondade, no cuidado. Então lembre-se sempre disso, Juliana. O pastor, se você olhar para a igreja, você está olhando para o pastor. É o retrato. É o retrato. E esse pastor se compromete e se sacrifica pela sua igreja, pelo seu povo. Quantas vezes você teve que sair de madrugada, não é isso? Da sua casa para ir orar com alguém que estava passando por uma crise. Quantas vezes você teve que deixar de sair com a sua família porque alguém se acidentou e a família está desesperada lá no hospital, não é isso? Sacrifício. E o pastor, ele é leal com o seu povo, ele jamais abandona o seu povo. O mercenário, quando vê o perigo se aproximando e vê que a coisa vai ficar complicada,
ele vai embora, mas não o pastor. Ele fica, enfrenta, porque ele está junto com o seu povo. Então, nesses relacionamentos, o pastor constrói a identidade da igreja. Ah, mas se a minha igreja for muito grande, eu não consigo fazer nada dessas coisas. Faz o que Moisés fez. É bem simples, né? Ele dividiu o povo em grupos, e assim ele foi liderando aquele povo, e aquele povo era bem maior do que qualquer igreja que a gente conhece, não é? E ele conseguiu, porque o povo entrou na terra prometida. O único que não entrou foi ele mesmo, né? Faz parte, né? Então eu já falei um pouco sobre o Salmo 23, do trabalho diário de um pastor. Os relacionamentos, depois vocês podem ler o João 10, né, que eu acredito que ajuda. Agora eu quero falar num terceiro tempo, o cuidado pastoral além das moralidades que matam, além das leis inventadas pelos seres humanos que matam. Então eu vou ler Mateus capítulo 18, a partir do verso 12. Mateus 18, verso 12. Que vos parece? E Jesus está falando sobre não desprezar nenhum dos seus pequeninos, né? Então ele pergunta: que vos parece? Mateus 18, verso 12. Se um homem, pensa aqui num pastor, tá? Se um pastor tiver 100 ovelhas, eu escutei hoje essa música aqui umas 4 vezes na voz lá do Luiz de Carvalho, lembra? Luiz de Carvalho. Que vos parece? Se um pastor tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste, lembre-se, é o rebanho de Deus. Então, não é da vontade de Deus que pereça um só destes pequeninos, uma só destas ovelhas. A gente tem que ler a Bíblia na perspectiva de Deus. Deus está falando aqui: se uma das minhas ovelhas se extraviarem, e você é o pastor dela, você vai buscá-la. E você não vai buscá-la porque você é pastor, você vai buscá-la porque ela me pertence e você tem que buscá-la. Não é uma opção. Ah, eu não gosto daquela ovelha, chata. E quase não tem nas igrejas, né? Mas imaginemos que tenha uma ou duas, né? E ela se extravia. Você fala: ai, que bom que se extraviou, né? Não vai aparecer nunca mais, né? Bem, não é isso que Deus está imaginando ou pensando, ou quando Jesus, é o Jesus que fala isso, não é alguém que falou que Jesus falou, ele falou. Se uma delas, e a palavra aqui extraviar é, se uma delas se extraviar ou se alongar da verdade, não é da verdade da igreja, que a igreja inventa, não, da verdade da palavra de Deus. Se alguma delas caiu num erro, num pecado, foi seduzida, saiu do caminho, você vai atrás dela. Por quê? Porque ela me pertence. Eu vou ler o outro texto e vou fazer então um outro comentário. Lucas agora é o mesmo texto, mas na versão lucana. Lucas, no capítulo 15, Lucas 15, versos 4 a 7. Lucas 15, 4. Eu vou ler desde o 3 então, até o 7. Então lhes propôs Jesus estas parábolas, estas que estão escritas aqui, que são 3
famosas parábolas, né? A da dracma, do filho pródigo e da ovelha. Qual dentre vós é o pastor que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para a casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha, eu não sei se você notou na leitura dos dois textos. No texto de Mateus, ou seja, na perspectiva de Mateus, quando ele está vendo essa situação, ele disse que a ovelha se extraviou. Ela se perdeu quando as 100 ovelhas, né, estavam indo para o lugar de descanso, lugar de refúgio, durante a noite, na Palestina, porque os pastores à noite levavam as ovelhas para um outro local, aprisco, curral, aqui fala deserto, aqui fala montanha. No primeiro texto, a ovelha se perdeu, ela se extraviou, certo? Está lá, indo a 100, tranquila, assobiando, o pastor está ali na frente. E quando chega no local, isso era costume, ele vai contar. E ao contá-las todas, né, diz o hino, né? Mas será que eu contei certo? Você já aconteceu isso com você? Que você está cheio de dinheiro no bolso, você fala, eu tenho uns 3 mil reais aqui. Aí você conta uma vez e fala, oh, deu 2.900. Fala, não é possível, eu tinha 3, né? Aí você conta tudo de novo, deu 3.100, você fica animado. Fala, mas não dá, né? 2.900, 3, não. Eu tinha 3. Então o pastor, quando ele saiu de manhã para levá-las, né, que nós já falamos, ele levou 100. Quando ele chega, ele conta uma vez, deu 99. Será que eu contei certo? Já está de noite, estou com fome, está com frio, a Palestina é fria. Conta de novo, 99. Falei, não, vou contar mais uma vez, né? É assim que a gente faz, conta de novo, deu 99. Então, em Mateus, ela se perde. Em Lucas, é pior. Em Lucas é o pastor que perdeu a ovelha. Veja aí, no texto está escrito. Quem é o pastor que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? O texto diz que ele a perdeu. Será que ele foi um pouco mais para frente, um pouco mais do lado, e uma estava meio manquitola, ele não percebeu? Não vamos botar a culpa no pastor aqui, tá? O pastor já tem tanta culpa, coitado, né? Mais uma ainda, né? Uma vai e se perde. Aqui o sentido de perder é muito forte. Essa ideia aqui é de destruir. A ovelha está sendo destruída, ela está sendo morta, arruinada. O comentarista diz que ela está sendo entregue a uma eterna miséria, ao inferno. Essa aqui. Mas o que é que esse pastor faz? Pode ser que essa ovelha de fato dá muito trabalho. Ela já se perdeu não sei quantas vezes, essa infeliz. Já foi, já voltou, já foi, já voltou, já voltou, já ficou, foi. Eu não aguento mais essa bendita ovelha. E que o diabo a carregue. É muita coisa essa ovelha aqui, não aguento mais. Se perdeu, não vai fazer diferença. Lembre-se, o rebanho é de Deus. E Deus não está interessado se eu acho, não acho, se eu gosto, não gosto, se eu quero, não quero. Ele está falando que eu tenho que ir buscar essa ovelha. E ele foi. Isso que é interessante, né? A crédito dos pastores, né? Ele foi. E indo, porque a ideia aqui é o seguinte: ele vai voltar pelo mesmo caminho que elas vieram para o aprisco.
Ele vai retornar aquele caminho passo a passo. Já lembre-se, já é de noite. Ele não falou, amanhã eu vou. Aqui já é noite. E está cansado, está com fome, está com frio. Mas ele vai voltar passo a passo no caminho que ele regressou para cá, de volta ao curral. Ele vai memorizar cada desvio que eles fizeram, cada lugar que as ovelhas pararam, cada vale que as ovelhas passaram. Ele vai voltar passo a passo até encontrar a ovelha, certo? E o texto diz que achando-a, diz, vai buscar a que se perdeu até encontrá-la. Até encontrá-la. E no verso 6 tem uma expressão muito bonita aqui. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. O pessoal já deve estar dormindo, né? Mas festa, você sabe, qualquer hora é hora, né? Ainda mais se não paga nada, né? Chama os amigos, os vizinhos e diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Veja que o pastor, então, ele se imbui dessa ideia divina. Eles, a minha ovelha que estava perdida, que é o que Deus fala, que é o que Mateus lá vai falar, que a alegria é no céu. Não é isso que ele fala? A alegria é no céu, que a ovelha foi encontrada. Então, isso aqui daria assim quase que um congresso sobre esse tema, essa temática, para pastores, né? Para pastores especialmente. E veja que essa de Lucas está no contexto da dracma e do filho pródigo, tão famosos. Então é a ovelha, a dracma e o filho. E há uma ideia, vamos pensar assim, eu respeito quem pensa teologicamente diferente a respeito disso, mas é uma ovelha que se perdeu. E quando ela está perdida, ela ainda é ovelha. Quando ela se perde, ela não virou um lagarto, um jacaré, um lobo, ou um bigato, né? Os novos aí nem sabem o que é isso, né? Ela continua sendo ovelha. Contrário à opinião normal ou imaginária, que o que se perde não é mais. Mas se não é mais, é o que então? A dracma que foi perdida, quando a mulher achou a dracma, ela não achou um pente, um grampo de cabelo. Ela achou a dracma. Enquanto perdida, ainda era uma dracma. Tanto que ela foi procurar. Porque se a dracma que se perdeu virou um grampo de cabelo, ela não ia perder tempo de procurar esse grampo de cabelo. Ela só perdeu tempo de procurar porque era valiosa e era uma dracma. O filho pródigo, quando vai e faz tudo aquilo que ele fez, quando ele volta, não é um lobisomem que está voltando, ou sei lá, uma alma penada. É ainda o filho daquele senhor, daquele homem. Então o pastor Jurandir, ele tem que cuidar das pessoas, ainda que todos na congregação estejam dizendo que aquela pessoa não presta, não vale nada, quebrou a lei da igreja, quebrou isso, quebrou aquilo. Nossa, fizemos uma lei tão bonita aqui, aquela ovelha teve a pachorra de quebrar. Isso não está certo, né? Desmoralizou a nossa igreja. O que vamos fazer agora? O que você vai fazer? Vai atrás da ovelha. O povo da igreja não vai gostar. Bem, melhor ir atrás da ovelha, porque você vai ficar bem com Deus, ainda que fique mal na fita com a igreja, certo? O meu último ponto está em João 10 de novo. Eu volto lá para chamar a sua atenção, Juliano, e dos colegas que aqui estão, porque é um ponto bastante interessante. João 10, 16.
Então Jesus acabou de falar que Ele é o bom pastor, Ele é isso, Ele é aquilo e tal. E agora, entre no texto e imagine Jesus falando para os seus discípulos, certamente, que são as ovelhas, Ele é o pastor. Num determinado momento, Ele vira-se para os seus discípulos, para as ovelhas que ali estão, e diz assim, verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Olha que coisa interessante. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, porque são ovelhas dele. A ovelha só ouve a voz do pastor, não ouve a voz de mais ninguém. E então haverá um rebanho e um pastor. Aqui é bastante interessante, porque imagine que nós estamos nesse cenário aqui, todos nós somos ovelhas de Jesus. Jesus está aqui à frente, no púlpito. Ele vira-se para nós e diz assim: olha, muito bem, né? Eu conheço vocês, eu dou minha vida por vocês, eu vou guiar vocês, eu vou proteger vocês, mas eu tenho outras ovelhas que não estão aqui. Quem você pensa que são essas outras ovelhas? Quem você acharia que são outras ovelhas? Se aqui fosse uma igreja Assembleia de Deus, Moisés, a gente iria pensar que são os presbiterianos, os batistas, né? Se aqui fosse uma igreja quadrangular, a gente ia pensar, as outras ovelhas, o pessoal lá do Deus vivo, temos que evangelizar esse povo, não é isso? Que ali não tem crente. Toda igreja que se preza pensa assim, certo? A presbiteriana da qual eu sou parte, essa é a número 1 do mundo, gente. Do mundo, não é do Brasil. Isso também é coisa para um outro congresso. Aqui, a pergunta é: quem são as outras ovelhas que Jesus está falando? Que não estão aqui. Se não estão aqui, estão ali. E se estão ali, a gente chama quem está ali do quê? Ímpio, miserável, pecador, bandido, vagabundo, sanguinário. A gente tem uns nomes, né, para quem não está na igreja, não tem não? Certo? A gente até canta, né? Persegui os inimigos, né? Atravessei, peguei a espada, estrebuchei. Pô. Aí fica feliz da vida, né? Perseguiu, acabei com eles, acabei com os inimigos. Interessante que Jesus não chama ninguém de inimigo. Até ele falou: se você tem um inimigo, não mata o inimigo, ora por ele, certo? Ora por ela. Aqui tem um jogo de palavras aqui. Quando ele está falando, eu tenho outras ovelhas, no Novo Testamento, quando a gente lê em português não dá para entender isso, mas no Novo Testamento tem duas palavras para outro. Tem uma palavra que é um outro igual, e tem uma palavra que é um outro diferente. Então, uma palavra grega é outro do mesmo tipo, outro do mesmo jeito, outro da mesma qualidade. E tem uma palavra que é outro diferente, outro de outro tipo, de outra qualidade, de outro modo, de outro jeito. Aqui Jesus não está falando de um outro diferente, ele está falando de um outro igual. Eu tenho outras ovelhas iguais a vocês, é isso que ele está falando aqui, mas elas não estão aqui. Originalmente se entende esse texto, Jesus falando sobre os judeus e os gentios, né? Vocês que estão na igreja há muito tempo já sabem disso. Jesus então está dizendo aos judeus: eu tenho outras ovelhas, que são os gentios. Mas para nós hoje aqui, trazendo para a nossa realidade, Jesus está falando que neste mundo cheio de gente, ele tem outras ovelhas.
Só que elas, ele sabe que elas são ovelhas dele, mas elas não sabem. E ele diz: então a mim me convém trazê-las para fazer um só rebanho. Entenderam essa parte? Então, quando você está pululando por aí, indo na escola, andando de bicicleta, indo no banco, indo na feira, indo, sei lá onde você vai, qualquer lugar, você vai, presta atenção, você vai se deparar com gente que pertence a Jesus, só que elas não sabem. Não tem uma estrela na testa, certo? Você vai procurando quem tem uma estrela na testa, né? Ô meu amigo, você é de Jesus. Por quê? Está essa estrela na testa aí. Você já encontrou alguém com a estrela na testa andando por aí? Não. Não. Então como é que eu vou descobrir quem são essas outras ovelhas? Falando, perguntando, ensinando. E você pode ter certeza que quando você encontrar uma pessoa que é ovelha de Jesus e ela não sabe, e você falar de Jesus, volta lá para o texto de João 10, elas ouvirão a voz de Jesus e imediatamente vão se conectar com Ele, porque elas pertencem a Ele. Então isso aqui, Juliano, a tarefa do pastor é fazer com que as suas ovelhas encontrem as outras ovelhas de Jesus que não estão no aprisco. É uma tarefa que a gente poderia então chamar de missão, de missionária, de evangelização, de evangelística, certo? Coisa que nós já não fazemos mais, mas é necessário fazer. A universalidade do evangelho. A gente não vai sair procurando os melhores para que pertençam à igreja. Aliás, o Novo Testamento é pródigo em dizer que Deus não está buscando os melhores. Deus, por incrível que pareça, só se interessa pelos piores. Aí você vai na igreja, você fica escandalizado. Aquela pessoa está frequentando a sua igreja? Tá. Você não sabe quem é. Graças a Deus que está aqui, não é verdade? Mas a gente, que é muito mais crente do que qualquer crente que existe na face da terra, a gente julga, condena e fala: não, você não merece estar aqui. Eu tenho outras iguais a vocês. Vocês não são melhores do que elas. Elas só não sabem ainda. Mas aqui há uma promessa. Ele está dizendo: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Está escrito aqui na Bíblia. Está escrito aí na sua, Jurandir? Mas você nem olhou, olha direita. Já olhou? Então, está escrito ou não está? Ele está falando aqui: elas vão ouvir a minha voz. E quem é a voz de Jesus hoje? É você, sou eu. Como que alguém vai ouvir a voz de Jesus se a gente não abrir a boca e falar de Jesus? Mas eu evangelizei e ninguém se converteu. Esse não é o seu problema. O seu problema é falar. Se ela vai se converter ou não, está fora do seu alcance, fora da sua decisão. E os pastores precisam falar isso para as igrejas. Essas pessoas precisam ser encontradas. Talvez elas estejam no prédio que você mora, ou no Japão, ou ali na outro bairro, não interessa onde elas estão, elas têm que ouvir a voz de Jesus. Eu encerro aqui esse quarto momento para uma conclusão, contando uma ilustração de um professor que eu tive no Seminário Batista. Eu sou presbiteriano, estou, na verdade, eu não sou, né? Porque eu não vou ser eternamente presbiteriano, graças ao bom Deus, né? Vai ter fim isso, certo? Agora, quem é assim fanático pela sua denominação, lá no céu tem um galpão enorme lá só para vocês, né? Eu estou fora, certo? Eu quero ir jogar bola com Paulo, Pedro, com pentecostal, animado, todo mundo, né? E deixa eu marcar uns gols que eu também preciso, de vez em quando, né? Eu tive um professor batista regular. Você não sabe o que é batista regular, você não tem noção.
Batista regular foram professores do pessoal do Talibã, assim, de tão ferrenho que eles são. Mas eu consegui passar 4 anos. Eles não me converteram, né? Mas eu tinha um professor batista, que ele era um plantador de igrejas. Ele era essa pessoa aí que fazia a obra da evangelização, da missão, para encontrar as ovelhas de Jesus. E ele era mais bem sucedido, ele era novo no Brasil, mas ele era mais bem sucedido do que todos os outros professores que já estavam no Brasil há 20 e 30 anos. E ele dava aula de evangelização, é lógico, né? E um dia então nós perguntamos a eles, faz tempo, gente, a maioria de vocês não tinha nascido ainda, só eu e Moisés: professor, qual é o segredo da evangelização que o senhor tem? Eu nunca me esqueci da resposta, porque foi uma resposta presbiteriana. Ele era batista, mas batistão, não era batistinha não, batista, daquele que você passar ele já te mergulha. Você nem falou, ele falou amém, então já vai lá para o tanque. Aí ele falou o seguinte: eu vou num bairro, veja bem, a gente que acha que tudo é difícil, né? Eu vou num certo bairro, procuro a parte mais alta do bairro, olho para o bairro todo, faço uma oração, bem simples e breve: Deus amado, aqui está esse bairro, eu agora vou evangelizar as pessoas desse bairro. O Senhor tem um grande povo nesse bairro. O Senhor tem aqui os seus escolhidos, os seus eleitos que vão ouvir a voz de Jesus, mas eu não sei quem são. Eu não sei quem são. Então agora, Deus, eu vou bater na porta das pessoas, e as pessoas que o Senhor já escolheu para ouvir a voz de Jesus, o Senhor me mostra quem são. Amém? E vamos começar a evangelizar. Eu fiquei pensando naquilo. Nem presbiteriano faz isso, gente. Olha que coisa mais fantástica. Você chega num lugar, fala: Deus, eu não conheço ninguém aqui, não sei quem são essas pessoas, mas eu vou dar um testemunho, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e quem for a sua ovelha, que o Senhor falou lá em João 10,16, lembra desse versículo? O Senhor vai me mostrar. Em pouco tempo ele já tinha uma igreja naquele bairro. E a gente fala: não vai dar certo, esse bairro aí só tem bandido, ixi, só lazarento, e nossa, Deus amado, não quero nem passar perto que vão roubar minha bicicleta e coisa e tal. Aí a gente fala: mas não está dando a evangelização porque ninguém quer escutar. Bom, com essa mentalidade ninguém vai escutar mesmo não. Então compete aos pastores, certo? Mudar essa mentalidade, passar a ver as pessoas como ovelhas em potencial de Jesus. Tem que ensinar isso na igreja, Jurandir. Sua igreja vai crescer, ó. O que você menos espera, você vai estar comprando a igreja na esquina lá. O prédio, não o povo, o prédio só. Ou da outra esquina, né, que é um estacionamento, né, que você mete um... Não é muito mais fácil, gente, você olhar para a pessoa e pensar assim, e orar em silêncio e falar: será que esse cara aí é uma ovelha de Jesus, ele não está sabendo? Conclusão: Jurandir não, você também, mas eu, todos nós. Juliano, permaneça fiel à palavra de Deus, essa que foi pregada. Cuide do rebanho com amor e paciência, muito amor e muita paciência. Mantenha-se humilde, a exemplo de Jesus, e nunca deixe de aprender com Deus, Jesus e o Espírito Santo, e que você seja abençoado nessa sua trajetória. Amém?